Olá, eu sou Thaís Lobo, convidada dessa semana do Curta Vídeo. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória no cinema, no audiovisual, todo o meu fazer cinematográfico, o que eu penso sobre isso, o que eu venho fazendo também, como eu venho trabalhando e também para mostrar para vocês um pouco dessas realizações. Sou nascida e criada em Vitória. A minha mãe, quando eu nasci, ela foi estudar artes, né? Aos 36 anos já, mãe de duas filhas mais velhas. E ela sempre foi uma grande admiradora de cinema, né? Então, desde pequena eu sempre acompanhei muitos filmes, né? Dentro dessa cinefilia dela. E quando eu estudava na escola da UFES, né? Estudei na escola, na época era a Escola Experimental da UFES, foi uma menina que devia ter seus 20 e poucos anos, recém-chegada da EICTV de Cuba, e a Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba. E ela, enfim, ia mostrar um filme no Festival de Cinema de Vitória, que na época era Vitória Cine Vídeo, e a gente assistia esse filme no Cine Metrópolis, que era muito perto da escola, né? E aí eu lembro que ela levou um negativo e eu fiquei muito deslumbrada com aquele tesão dela, com o fazer, com os filmes dela, com o negativo, né? Eu fiquei muito admirada e eu fiquei assim, nossa, eu quero ser igual essa menina quando eu crescer, assim, rolou uma projeção ali. E aquilo ficou, né? Eu fiquei com esse desejo muito cedo de fazer cinema, né? Depois, acho que foi um pouco depois daquilo, assim, acho que eu decidi uns 13 anos assim, de idade que eu coloquei isso na minha cabeça. E estudei para fazer cinema. Na época não tinha, né, a UFES, não existia o curso de cinema da UFES, eu fui fazer na UF. E entrei para a UF em 2007. Através da UF eu fiz um intercâmbio acadêmico na UBA, na Universidade de Buenos Aires, e fiquei 2 anos em Buenos Aires também, que foi bastante parte assim do meu processo constitutivo como pessoa, mas também cinematográfico, né? Porque o curso de lá ele tem muitas diferenças, né? O curso da UF é um curso teórico, o curso de lá é um curso mais prático, né? Ele está dentro, ele se chama desenho de imagem e som, então ele é um curso bem técnico assim. E, enfim, os processos artísticos que foram desencadeados também na cidade de Buenos Aires e dentro das coletividades de lá. Quando eu voltei de Buenos Aires, eu comecei a trabalhar num programa de extensão da UF, que é o Pontão de Cultura do Jongo Caxambu, que era dentro da política de patrimônio imaterial, salvaguarda do jongo no Sudeste, né? Enfim, dentro de uma política pública que estava acontecendo no momento, que eram essas questões dos pontos de cultura, da descentralização da cultura, de pensar em cultura para além dos centros, para além dos equipamentos públicos clássicos, né? Com cinema, enfim, o que é, né? Como que isso foi pensado pela gestão do ministro Juca, do ministro Gil. Dentro desse contexto, eu sinto que foi onde eu aprendi mesmo a fazer cinema na sua prática e também dentro do método que eu gosto de fazer, que é fazer com indiferença, que é uma frase de Mônica Sacramento, que era coordenadora do Pontão de Cultura do Jongo, e que tem a ver com essa horizontalidade do fazer, de respeitar o tempo e os processos das pessoas com as quais a gente está trabalhando, não só as que a gente está entrevistando, mas também em termos de equipe. Então, assim, aprendi muitíssimo, né, dentro do Pontão de Cultura do Jongo. Eu comecei a trabalhar muito com o movimento social, né, especialmente com o movimento de mulheres, com o movimento feminista. Acompanhava, enfim, fazia serviços mesmo, né, audiovisuais, filme institucional para algumas instituições feministas, né, e foi onde eu comecei a articular as minhas redes afetivas, minhas redes de trabalho também. Foi quando em 2017 o Cefêmea me convidou para acompanhar um processo formativo que elas estavam fazendo de autocuidado, cuidado e segurança entre ativistas, que era um momento político de recuo para pensar, né, que ferramentas que o movimento precisava
para estar mais forte diante de tudo que estava acontecendo na época, nessa época pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíadas enfim, pós-2013, né, muitos processos políticos acontecendo e muitos adoecimentos, né, de pessoas que estavam nesse fronte. Então era um momento de dar uma recuada para pensar na longevidade dos movimentos. Elaborar coletivamente esse roteiro, né, de um filme que foi nomeado por elas como Encantadas, Mulheres e Suas Lutas na Amazônia. E foi um filme rodado entre 2017 e 2018, né? Muito dentro da metodologia e do fazer feminista. Foi um filme que também teve uma distribuição de impacto muito forte, graças ao movimento de mulheres, né? Ele foi exibido em diversas instituições públicas, em escolas, ele foi exibido também em festivais, ele foi exibido, enfim, em festivais nacionais e internacionais, ele teve uma circulação muito importante. Então, assim, essa vivência de fazer filmes dentro desses processos de produção me ensinou muito também sobre os outros fazeres técnicos, né? Então, fazia câmera, fazia som, né, editava, comecei a editar som, comecei a aprender, né, aprendi muito, enfim, fiz curso de formação, né, para edição de som, mixagem, então fui me tornando muito autônoma nesse sentido e podendo exercer várias frentes profissionais, né. Em 2020, né, teve a pandemia, na pandemia eu estava grávida, e eu decidi fazer esse retorno ao Espírito Santo. Até então eu estava morando no Rio, né? Eu decidi fazer esse retorno ao Espírito Santo, ao Caparaó, né, que era onde eu já tinha uma rede afetiva e profissional que já vivia lá, que é a Melca, e outras pessoas que eu fui conhecendo, mas né, eu e a Melca a gente já tinha projetos juntas, né, a gente já tinha trabalhado juntas. E a gente resolveu se juntar nesse processo de cuidar, né, de cuidado, cuidar de nós, cuidar das nossas crias, né? Então, eu volto para o Caparaó com meu filho e a gente começa diversos processos criativos lá, né? A gente chama o Caparaó de Nunca Paraó, porque o pessoal, mas como que você vivia lá? Nossa, era com uma quantidade de projetos que você não tinha nem ideia, assim, que acontecia, né? O armazém, né, o Centro Cultural Armazém Multiverso, ele já existia, mas ele estava mudando de forma, né, para o que ele está hoje, que é um grande centro cultural. Então a gente estava sendo elaborado isso na cabeça da Melca e dentro das pessoas que têm proximidade, né, nesse fazer comunitário que sempre existiu. Já existiam diversos processos comunitários acontecendo, um deles era o Caminho das Águas, que era um projeto comunitário de pensar em rotas de água, de pensar em políticas públicas, de pensar, enfim, nos cuidados com as águas do Caparaó, né, que é o local que primeiro recebe, né, as águas que descem das montanhas. Então, já tinha sido realizado um projeto com a Madalena Kruger, que é uma artista mosaicista, de fazer as fontes em vários pontos, de fazer esse mapa, essa cartografia da água. E a Melca me chamou para realizar uma série, para dirigir junto com ela, uma série chamada Caminho das Águas, que também seria uma série formativa. A gente fez junto com os jovens do Caparaó, a partir de oficinas que a gente deu. Então a gente realizou 6 episódios, cada um falando sobre um aspecto da água, entrevistando uma pessoa da comunidade que representasse esse aspecto. Essa série também ela foi lançada no Caparaó, dentro do Centro Cultural, né, Armazém Multiverso. A gente também conseguiu licenciar para canais, né, a gente licenciou para Futura, a gente licenciou para a TV Saúde, então foi um filme que também teve uma distribuição de impacto muito interessante e muito dentro desse tema, né, emergente, cada vez mais urgente, que é sobre as políticas em torno da água, as políticas ambientais, as políticas sociais em torno da água. Vamos agora então assistir um episódio do Seu Mateu, que é um grande mestre das ervas caparaônicas e que representa muito as montanhas do Caparaó. A Serra das Águas se ilumina inteira e
molha a terra viva do lavrador. Dos olhos d'água desce e serpenteia por verdes vales, piscinas e cachoeiras. Mas agora a mata também incendeia. Aqui não tinha estrada não, só ali era caminho de burro para puxar madeira dos antigos. E meu pai comprou aqui e a gente veio para aqui. São 5 irmãos e os meninos logo casou imediatamente e eu fiquei junto com meus pais. Com idade de 12 anos, 13 anos, e até que findou as carreiras, os anos deles e a gente tá aí, 60 anos. A ponte que liberta a canção, quem rega tempos de luta, de guerra e de paz. Então o dia raiou e o povo saiu, com o pai da besoura, pintadinho subiu pelo caminho das águas. O campo é saudável, sabe? Os antigos não tinham outro esquema. Os antigos é assim, normalmente, o pai, ele sabia suas coisas ou fazendo um chau, ou um agarrafado, casco. Os meninos também, os filhos que vinham também, sabiam também. Então se defendia, era tudo bem de saúde. Como vemos, o campo é água, mente da pessoa. Trabalhar faz bem a pessoa, sabe? De primeira, podia ser qualquer um que ele sabia como comer, beber e tomar um remédio. E há um certo resultado, sim. O remédio a gente tem para a gente só. Porque a gente não tem como tem de entrar numa escola e fazer a cabeça de cada um, e para mim não dá. Hoje uma pessoa vem para o campo e falar assim, vou viver como a gente vivia, eles não vivem, porque não tem... Ele está fugitivo na cabeça de tudo. Está fugitivo. É um pé de macaé, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tudo que a gente levar à mão, a gente sabe que ele tem qualquer coisa para fazer. Mas hoje se fala assim, mas para que é aquilo ali? Quer dizer, o povo está neutro. Macaé, não, muito bom o macaé, mas eu sei para tudo que ele é bom. Enquanto está fazendo exame, é o que o do campo já não foi exame, já se valeu já do que tinha de valer. Isso é Deus de crente, a gente sabe disso. A gente sabe pessoas que morreu numa idade boa e sempre atendeu bem com o doutor, foi resto menor dúvida, pessoa vale, né? Tudo vale, tudo está valendo e está precisando mesmo. Mas o outro que morou aqui perto, aqui, com a idade também da mesma idade, e morreu com 93 também. Quer dizer que, então, isso é uma coisa para a gente morar num assunto e sendo que a pessoa deve caprichar, né? E a gente nota que eles viviam nas raízes dele, qualquer coisa, ele sabia como é que fazia. Então morreu com 93 anos. Pelos antigos falavam que uma pessoa se caísse de um derrame, um trem qualquer, eles davam um purgante com macaé, cortava. Isso era na mesma hora. Agora, quando é preciso, põe mais no caldo de macaé. Quando não é preciso, pode fazer um preventivo de umas 2 folhas, um suminho com um arzinho de bicarbonato. Pode ser só pondo o dedo, se já é um preventivo, já é remédio. Pressão alta, perturbações gástricas, febre gástrica, é tanta coisa. Onde você está aí, vovô? Oi? Onde você está aí, vovô? Não só falta botar no xerife. Hã? Só falta botar no xerife. Você lê uma quina rosa, como ela trabalha, como ela fala. Você lê um fel da terra, uma jurubeba. Macaé não é trem de ficar usando assim para coisa, não. Pode fazer um preventivo para ajudar tudo, mas não é não. Mas agora jurubeba, o taiuiá, que é a abóbora danta da miúda, a abóbora danta você sabe qual é. Não existe melhor, depurativo digestivo. A maioria não conhece o macaé, né? Macaé quer dizer que o macaé é mais do que conhecido. Quer dizer que, igual estão dizendo aí,
um bordo, como se diz, tem um bordo também, que é o que eu estou dizendo, sempre a pessoa tem em casa também, que a maioria vezes não acha interessante, né? E isso aí, para a pessoa que vem aqui, isso aqui é assim, ó, duas folhinhas dessas que dá para uma pessoa, contra os embaraços gástricos, isso é muito bom mesmo. Paralisia infantil, quer dizer, é a arnica. Do mesmo jeito, quer dizer, para o adulto é arnica também. Se fala em causa de derrame, reabsorve o sangue. Então, quer dizer, não é o mesmo paralisia infantil? Então, quando a mulher está tomando um banho de arnica, a vista sente uma qualquer coisa, quer dizer, é um turturbioma, um cudiquinho, às vezes trabalhou um banho de arnica, banho de arnica, banho de arnica. O preventivo é esse, que a criança já está recebendo, já está se medicando, e depois, como foi? Como foi não, que a criança já está sendo tratada antes de nascer. É o preventivo, é o pré-natal. A sapiche, tudo quanto é coisa. Um grandioso remédio também, o açapeixe. Cura um bronquite crônico. E hoje não tem como falar isso mais. Onde é que eu falo? Não tem como falar, isso aí é neutro. O bom medicamento é as boas alimentações. E as boas alimentações são os bons medicamentos. Inverteu a palavra, para lá e para cá. Alimento, não tem alimento ruim. Depende de ele não tá sobrecarregado com alguma coisa, né? A própria alimentação hoje está trazendo uma perturbação dentro dos organismos do povão. Você vê que onde é jogado remédio, serraia sai de montão. Então a pessoa pode pegar para comer. Banana nas grotas também, eu vi que muitas pessoas na banana nas grotas já tem pessoas que o próprio dono avisar que não era para pegar. Quer dizer, o nosso mundo está assim, uma boa alimentação, um bom medicamento, mas tem que saber que ficou muito difícil. Então, para a pessoa conquistar essas coisas, ele tinha, mesmo que ele usa até mesmo alguma coisa mesmo lá, ele tem a área separada. E a água? A água também conforme seja. Também ela acompanha também se joga, como se diz, um remédio, qualquer coisa, vai escoando para o lado. Agora aqui o da gente não, o da gente é purinho. Nunca joguei remédio brabo que não. Isso aqui, ó. Caramuela. Caramuela? É uma fruta? É de comer. Nossa, nunca comi. Você quer ver? Deixa eu ver, mostra aqui pra mim. A água realmente é o sentido total mesmo da pessoa. Mesmo. As pessoas de primeira, quando estavam no serviço, ele botava raiz nas águas lá para beber lá no meio do serviço. Um margoso, tem qualquer. E para fazer um chá, um trem qualquer, é rápido. Uma jurubeba, isso e aquilo. E a água, quer dizer, a pessoa não... Eu bebo água até sem estar com sede. Porque eu sei que a água, ela limpa, purifica, ela é fonte de cálcio, né? Mas água boa, né? Que é uma água ali no patrimônio ali, a gente quando vai ali embaixo, eu não bebo a água ali. Eu bebo sim, em qualquer lugar eu bebo água. Mas a gente sente a diferença. Eu venho beber água em casa. Água de cloro. A água depende, não tem que ver não, que depende do preparo. E a gente não, já teve pessoa que trouxe cloro que vamos botar na água. Falei, gente, não existe isso aí não. Pode pegar água onde foi que não tem nada. E tem esse negócio, um bichinho para passá-lo por cima. Nada, não tem nada disso não. Que o próprio organismo da gente, ele também não é tão fraco não. Ele tem como se defender e, sem dúvida, não está aqui para aceitar tudo não. A nascente é difícil chegar lá? Não, ali não é difícil não. Pode... A nascente é ali mesmo, quer dizer, o escoamento tem a origem toda da mata, mas vem nascer ali. A gente não fica sem água não. A água pode ficar pouquinho, mas nunca faltou não.
Mas de sempre, que agora é época mesmo de pouca, né? Mas com tudo isso mesmo que a gente vê que normalmente no passado houve muito aguaceiro e hoje diminuiu bem. Mas nunca que a serra vai deixar de ter água para a turma, não. É muito bom, né? E a água, não precisa de aguaceiro, pouca água dá para nós. Nós é praticamente igual uma árvore, é a mesma coisa da árvore. Respiração, água boa e assim por diante, que não é só falando de comida, não, né? Agora, o povo tinha que ser assim, no ideal, igual vocês assim, ver, mas é que assim, inclinando mais pro lado do campo assim, tal. É muito bom. Então o dia acabou, mas a festa seguiu. Comadre cantou assim que a lua saiu pra iluminar a estrada. Então o dia raiou e o povo saiu. Compadre avisou, o pintadinho subiu pelo caminho das águas. Então o dia acabou, mas a festa seguiu. Comadre cantou assim que a lua saiu pra iluminar a estrada. Iraraeta, tete, iraraete, iraraete, irará. Iraraeta, tete, iraraete, iraraete, irará. Serra das Águas, a Serra das Águas, a Serra das Águas do Caparaó. A Serra das Águas, a Serra das Águas, a Serra das Águas do Caparaó. A Serra das Águas, a Serra das Águas, a Serra das Águas do Caparaó. A Serra das Águas, a Serra das Águas, a Serra das Águas do Caparaó. No Caparaó também conheci, né, artistas de lá e movidas assim, né, por essa trajetória com o movimento de mulheres, né, por conta dessa filmografia, né, e desse tipo de trabalho e de relação que eu crio com o trabalho, a banda Swindara me convidou para dirigir o primeiro videoclipe delas, né, que se chama Bailado de Cabocla. Por minha vez, eu convidei o Rafael Saar, que é um amigo com quem eu compartilho também outros processos criativos, né, em co-direções. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse processo, né, que foi essa mudança de sede do Multiverso, né, do Armazém Multiverso Caparaó, que é um projeto comunitário, né, com a gestão da Fabiola Melca, que teve essa visão de desmontar um armazém que estava abandonado. Era um armazém de café que estava totalmente desativado, abandonado, e ela teve essa visão de transformar isso num centro cultural comunitário, e a gente realizou uma gravação. A gente conseguiu, através de um edital da Secult, realizar um documentário falando sobre essa desmontagem, que conseguiu confabular memórias de um passado do Caparaó, repensando que memórias são essas, né, e desenterrando histórias, memórias que foram soterradas por processos, enfim, ligados à colonialidade, por apagamentos históricos, né? Por exemplo, o apagamento dos Puri na região, o apagamento da população Bantu na região. Então, foi um trabalho que tentou fazer essa arqueologia dos processos constitutivos da região do Caparaó através desse processo de desmontagem desse armazém, que tem as suas histórias próprias, mas que
também se conecta à história da Mata Atlântica, à história da própria terra, porque os tijolos são feitos de terra, as madeiras da Mata Atlântica, né, que foram retiradas da Mata Atlântica, aos saberes da carpintaria tradicional, enfim, aos múltiplos saberes angariados ali na região do Caparaó. Então, é um filme que fez esse mergulho nessa desmontagem, um mergulho profundo mesmo, né, nessa desmontagem. Todo esse processo, essa trajetória, né, de trabalhar comunitariamente, o movimento social, trouxe muitos ensinamentos, né? Eu sinto que mesmo eu prestando consultoria, assessorando, eu sinto que eu aprendi mais do que ensinei. Então eu acho que esse aprendizado, ele se reverteu muito nos meus processos autorais, né? Então, assim, atualmente eu estou finalizando um filme que eu gravei junto com Gessi Cassiano, do Quilombo do Linharinho, junto com Renata Costa, Beatriz, que hoje trabalha no Fundo Elas, que é um filme para pensar em governança, em sistemas de governança que mulheres empenham em seus territórios, né? Em detrimento da governança que se tem na macroestrutura do nosso país. Então, como que essas mulheres engendram suas lutas em seus territórios, mas de uma forma diferente de como eu já fiz, que, enfim, eu sempre trabalhei muito dentro da perspectiva de um documentário mais institucional até, né, porque, enfim, mais informativo. E esse trabalho, ele é um trabalho muito mais poético, na verdade, extremamente poético, e que demandou muito desse pensar coletivo, de fabular juntas, né, nós que estávamos trabalhando, sobre essas lutas e sobre, por exemplo, seres invisíveis que engendram essa luta também, como que a gente retrata isso, né? Então, passei 2 semanas com Gessi, confabulando, né, esse processo. 1 semana sem gravar, só confabulando, e na 2ª semana gravando, né? Então foi um processo também que gerou uma grande amizade, que gerou um filme que está nascendo muito em breve, né? Que talvez seja o primeiro dos muitos que eu tenho vontade de fazer sobre como as mulheres têm exercido governança nos territórios brasileiros de conflito. Outro filme que também foi contemplado pela Paulo Gustavo, que eu estou realizando, né, eu estou gravando esse ano. Ele se chama Aragem e também é a história de 5 mulheres que confabulam sobre o ar, sobre os ventos, né, sobre a atmosfera. Então são essas mulheres e suas relações, seja elas relações de ofício, seja elas relações ancestrais, de ancestralidade, com os ventos. Então a gente tem uma velejadora, a gente tem uma meteorologista, uma geógrafa, tem a Gessi novamente, né, que é a zeladora, né, do ponto de memória do Jongo de Santa Bárbara, que é em Ançã, né? E então assim são todas essas mulheres confabulando sobre essa questão dos ares, dos ventos. Então, Márcia, o tempo é curto, né? Mas para quem quiser conhecer mais, né, sobre, enfim, minha trajetória, acompanhar meus trabalhos, né? Inclusive estou lançando um disco agora, um álbum chamado Mãe Solo. Essa campanha está no meu Instagram pessoal, né? Que é @taisloba, né? Então lá também vocês podem acompanhar um pouco sobre, enfim, essas filmagens todas, né, que eu estou fazendo. Também tem o Geodésica Produções, que é o Instagram do Instituto Geodésico, né? Lá tem um pouco do nosso trabalho. Tem o site geodesicaproduções.com. E é isso, para quem tiver mais interesse em trocar, estamos por aí, mas também estamos no site, estamos, enfim, na vida. E é isso, gente, a gente fica por aqui.